Meus irmãos, boa noite a todos. Graças e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Bem-vindos mais uma vez a este momento e a este local de louvor e adoração no nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos, nesse primeiro momento, a pegar a sua Bíblia, abri-la no livro do profeta Isaías. Isaías 41, profeta Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Aleluia. Esse é um dos textos que a gente ama, nos conforta, nos consola, nos levanta, nos ajuda. Glória a Deus pela vida deste profeta que tanto falou acerca do Messias e da sua igreja, que somos nós. E hoje nós podemos ver esse texto profetizado pelo profeta Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Vamos orar, irmãos, por favor. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Você vai falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, nós queremos estar diante de Ti neste momento e glorificar o Teu nome. É uma alegria, um privilégio e uma honra para nós podermos nos reunir aqui na Tua presença para cantar louvores ao Teu nome, Deus. Nós reconhecemos que não é por merecimento, porque se fosse, nós nem estaríamos aqui, não chegaríamos tão longe. Mas porque o Seu amor é grande e a Sua paciência e a Sua misericórdia existe sobre as nossas vidas, nos cobre. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que chegamos aqui. Por bondade Sua, Deus. E nós te louvamos por isso. Nós estamos gratos ao Senhor por todos os atos de bondade e misericórdia que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas. Agora, Deus, nós queremos cantar louvores ao Teu nome. Aceite a nossa glorificação, a nossa adoração, as canções que serão emitidas na Tua direção, Deus. Seja louvado neste lugar e encha-nos com a Tua presença para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos dizer que Ele é soberano sobre toda a terra. Amém? Vamos declarar a soberania de Deus. Tu és soberano, Deus. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande
te encontrar comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-te a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Você pode aplaudir o nome do Senhor no quarto? Há um doce Espírito aqui, amém, irmãos? Amém ou amém, irmãos? Amém. Há um doce Espírito aqui. Glória a Deus, aleluia.
louvado o teu nome. Ah, Deus, queremos engrandecer o Senhor nesse lugar, levantar o teu nome e a bandeira do teu evangelho mais uma vez, proclamando que só o Senhor é Deus. Aleluia, grandes são as suas maravilhas. Não há Deus tão grande como o Senhor. Não há Deus tão maravilhoso quanto tu, Deus. Tu és único. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo comprou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior. Toca a tua voz e declare. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Cante ao Senhor nessa noite. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, Tudo criou, tudo comprou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Foi para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aliás, está escrito, né? Porque dele, por ele, comigo, dele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo que existe
existe por causa dele, Aleluia, por meio Deus. dele Sim, meu Pai. e para ele. Glórias, Pensa numa coisa que glórias. existe, então é para ele. Amém, Jesus. Glórias e E você glórias. pode pensar em qualquer coisa, dentro e fora da sua casa. Tudo existe para ele, por meio dele, para a glória dele. Glória E essa é a a Deus. nossa alegria. Nós estamos aqui por causa dele, por ele, Sim, meu por meio Pai. dele. Aleluia, Deus. E as coisas que estão acontecendo na vida da gente é por causa dele, por ele, por Sim, meio meu dele. Pai. Aleluia. Para o homem não sobra nada, a não ser a responsabilidade e o trabalho. A glória e o louvor nós entregamos a Deus, amém? Amém, Jesus. Vamos ouvir Glórias a e palavra glória a do Deus. Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pastor Gelson vai estar ministrando a palavra de Deus no nosso coração nessa noite. Deus, nós queremos mais uma vez nos livrar, nos despojar de tudo aquilo que pode contribuir, Deus, nossa distração neste momento. Nos ajude a focar na Tua palavra, nos ajude a nos concentrar na Tua palavra. Pai, por favor, prenda o nosso coração agora naquilo que o Senhor irá ministrar ao nosso coração, que a gente entenda a revelação da Tua palavra acima das informações. Usa o Teu servo mais uma vez e fala aos nossos corações a ponto de não sairmos daqui da mesma forma que entramos, mas que a Tua palavra produza os frutos pela qual ela será enviada nessa noite. Nós oramos e fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, pastor Gelson? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos dar de pés, queridos, se você pode. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 9. O verso 2, apenas o verso 2, Eclesiastes 9, 2, diz assim a palavra do Senhor: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que teme o juramento. Amém? Podeis assentar, filhos. Pai, eu peço que por Tua graça, misericórdia, por Teu Espírito, o Senhor fale conosco. Reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. O nosso respirar depende de Ti. Quando dormimos, quando acordamos, é o Senhor que nos sustenta. A nossa dependência do Senhor é total, em espírito, alma, corpo. Não há nada em nós que não dependa de Ti. Por isso, nesta noite, aos Teus pés nós clamamos diante do trono da Tua graça e pedimos Tua misericórdia sobre todos nós. Fala o coração dos Teus filhos de maneira que cada um de nós entenda a total dependência que temos do Senhor. E que nenhum de nós venha se perder na soberba, no orgulho, na altivez, na independência, acreditando que podemos alguma coisa sem a Tua presença. Eu peço misericórdia sobre todos nós e que o Teu Espírito nos conduza
de maneira que todo o nosso ser glorifique ao Senhor, seja transformado de glória em glória, de fé em fé, e alcance aquele dia onde os nossos corpos serão transformados em corpos glorificados para o louvor da Tua santa e eterna glória. Eu te louvo e te agradeço por estar junto aos Teus filhos neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Filhos, esse texto escrito por Salomão, e aí a gente já falou algumas coisas acerca dessa sabedoria dada a Salomão, mas nós vamos mergulhar um pouquinho mais hoje, porque esse texto, ele vai trazer uma revelação do nível de sabedoria que foi dada a Salomão, ou a limitação da sabedoria que foi dada a Salomão. Quando você olha para esse texto, você percebe que Salomão só está olhando, ou só está enxergando até o nível da sepultura. Ele está dizendo que tudo sucede igualmente a todos. Ele está olhando para este mundo físico, e essa sabedoria que lhe foi dada, e eu entendo que de certa forma limitada, porque Salomão vai entender, vai compreender coisas magníficas para a administração das coisas nesta vida, mas quando se trata daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, Salomão tem uma limitação. E ele vai estar dizendo que tudo acontece igualmente a todos. Eu não vou entrar por esse caminho, mas quando você pega logo livros como as cartas escritas por Paulo, Paulo já vai falar sobre uma diferença muito grande. Paulo vai estar detalhando que alguns vão dormir no Senhor, mas outros vão morrer sem o Senhor, vão perecer sem o Senhor. Então Paulo já fala de uma diferença. Jesus Cristo, ele fala sobre o rico e o Lázaro, e ele vai dizer, olha, o Lázaro, o mendigo, o pobre, foi para o seio de Abraão, mas o rico foi para o inferno. Então há diferenças gritantes, mas Salomão, ele está dando a nós um parecer que se baseia apenas nas coisas dessa vida. E aí eu quero que você compreenda, porque há muitas pessoas que se baseiam profundamente nos escritos de Salomão. E se baseando nessa sabedoria de Salomão, eles logo colocam que inferno não existe, que outras coisas não existem, que tudo acaba ou tudo é exterminado na morte. Só que a Bíblia fala um pouco mais além. E eu quero mergulhar com vocês. Quando você lê esse texto, eu acho interessante, olha o que diz Ezequiel. Se você tem a Bíblia aí um pouquinho mais na frente, aí, o livro de Ezequiel, o capítulo 28. Olha essa comparação, irmãos. Por que não foi citado Salomão, né? Quando Ezequiel vai fazer aqui um relato sobre Tiro, mas na realidade é uma revelação sobre Lúcifer, sobre o querubim ungido, aquele que perdeu a sua posição. O profeta Ezequiel, ele vai fazer uma pergunta que chega a ser até intrigante. Se você perceber, ele está bem, os livros estão bem depois das escritas de Salomão. Daniel está bem depois de Salomão. E olha o que ele diz. Ele faz essa pergunta no versículo 3. Ele diz assim: és mais sábio do que Daniel? Ele faz essa pergunta, e a pergunta que eu faço é: por que ele não colocou então Salomão? Que se Salomão fosse o homem mais sábio, nos dois níveis, tanto físico como espiritual, por que não se perguntou: és mais sábio do que Salomão? Mas a pergunta foi:
és mais sábio do que Daniel? Por quê? Olha o texto que vai dizer seguindo. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então de Salomão poderia haver segredos escondidos. Mas Daniel é colocado como aquele que é o mais sábio entre os homens no nível espiritual para discernir as coisas espirituais. Quando você percebe então isso aqui, é preciso que você mergulhe com mais cuidado na Bíblia Sagrada e entenda o nível que o Senhor traz a revelação ao nosso coração, que não é simplesmente apenas para essa vida. Qualquer um de nós que estivermos aí esperando, olha o texto que diz, irmãos. Aquele que espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Então há uma revelação que é espiritual, há algo que é espiritual que vem da parte de Deus para nós, e que nós precisamos do Espírito Santo, da graça de Deus, da palavra de Deus para compreendermos e andarmos nesta revelação, neste conhecimento, nessa sabedoria, nessa direção. Olha o texto e segue comigo. Então, quando você olha para esse texto lido em Eclesiastes, o texto parece dizer que não há diferença entre ímpio e justo, mas sim há, e é grande diferença. Há uma enorme diferença. Se você puder seguir comigo, Salmo 1 já começa dizendo isso aqui, ó. Olha o que diz o Salmo 1 e o versículo 5. Os ímpios, olha isso, irmão, se não há diferença, os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Há muita diferença. Eles não permanecerão, mas o justo tem vida eterna diante do Senhor, ele permanecerá para sempre. Quando Salomão diz que não há diferença, ele está falando apenas numa visão limitada para esta vida. Porque se você olhar para o fim de todas as coisas, tanto os sábios, ricos, pobres, cristãos, não cristãos, os ossos vão estar lá. Da mesma forma na sepultura, da mesma forma secando no caixão. Mas a Bíblia Sagrada, ela fala além disso. Aqui você vai observar ímpios prosperando, justos sofrendo, mas a Bíblia fala além disso. Quando você observa com cuidado a palavra do Senhor, e aí eu quero que você caminhe um pouquinho comigo. 1 Pedro, irmãos. A carta de Pedro, 1 Pedro 4 e verso 17 a seguir, olha o texto. E aí eu quero que você compreenda, porque tem gente que não entende, irmãos. Porque os justos sofrem e muitos ímpios prosperam. E aí você fica questionando muitas coisas e não entende, mas olha o texto, o que Pedro vai revelar para nós. É preciso entender através da palavra do Senhor que as coisas não são como parecem, porque aos nossos olhos parecem de uma forma, mas a visão, a revelação, o entendimento espiritual vai muito mais além. O texto diz assim, olha, versículo 17: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Veja, os juízos de Deus começam no meio dos cristãos, no meio do povo dele. É por isso que você é corrigido pelo Senhor. É por isso que você é exortado, é por isso que às vezes você não entende por que você sofre tanto. Mas é porque o juízo de Deus começa pelos filhos, por aqueles que estão na casa dele. Olha o texto seguinte: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O que a Bíblia está dizendo? Que aqueles que não são corrigidos por Deus, são desprezados por Deus, não são filhos, mas eles estão reservados para um juízo eterno.
O juízo começa pelos filhos. E ele segue dizendo no versículo 18: e se é com dificuldade que o justo se salva, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que se sacrificar em muita coisa. Sacrificar principalmente seus desejos físicos, carnais, que a Bíblia diz não. Então, se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio? Tem diferença. Dá para perceber a diferença, amém? Onde comparecerá o ímpio e o pecador? Então, o ímpio e o pecador, eles vão vivendo a vida deles. Mas eu e você precisamos viver a nossa vida diante do Senhor, sabendo que, venha o que vier, você não pode desistir de Deus, porque é grande o galardão que nos aguarda. A esperança que Ele nos deu de vida eterna, não se compara com nada nesta vida. Ele segue dizendo: portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Olha, você está padecendo, olha o texto que está dizendo. Você está padecendo, mas você precisa permanecer fazendo o bem, porque a tua confiança é que a tua alma está nas mãos do Criador, do fiel, que pagou o preço por você na cruz do Calvário. Então é preciso continuar fazendo o bem, independente das circunstâncias, porque, olha, tem textos na Bíblia que eu não vou estar aqui mencionando ou lendo, mas você pode observar. Há textos na Bíblia, estão me ouvindo bem aí atrás? Amém? Há textos na Bíblia, queridos, onde o Senhor Jesus, Ele vai declarar, e o próprio Paulo também vai estar declarando, dos seus sofrimentos. E olha o que o texto diz: o que o homem semear, isso vai colher. Então tem coisas que você está colhendo que você não sabe, mas Deus, que é justo, permite, porque na vida eterna você vai estar limpo de tudo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você entende isso? Se você entende, aplaude o nome do Senhor e glorifica Ele. Aleluias, glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Então, as cobranças, as provações, as situações que Deus nos permite passar, você lembra de Jó? Quando Jó passa por aquela situação, Deus permitiu, por quê? A Bíblia fala isso, a Bíblia fala que Deus permite maldição para transformar em bênção na vida do justo. Deus transforma maldição em bênção na vida do justo. Jó passou por todas aquelas provações, porque lá no final, ele precisava entender a insignificância dele, e ele chega diante do Senhor no capítulo 42, ele diz: eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Por que ele se arrepende? Porque ele viu que ele estava errado. Ele achava que ele era capaz, ele estava num nível tão elevado de santidade, de temor, que ele se achava no nível de dizer: vem e eu quero falar contigo face a face. Quem me dera o meu juiz viesse diante de mim. Ele achava, e Deus vai dizer: nenhum homem pode ver a minha face e sobreviver a isso. Olha onde Jó estava indo. Por quê? Porque até você se achar santo demais, isso faz você pecar. Isso faz você se orgulhar e achar que você é melhor do que os outros. O nível, o equilíbrio, a Bíblia nos convida para ele. Não sejais demasiadamente ímpios, nem demasiadamente santos. Olhe para você com razão, com equilíbrio, enxergue quem de fato você é. Porque a salvação das nossas almas está plenamente na mão do Senhor, e é dependente exclusivamente da santidade de Cristo. Eu falo algo que às vezes algumas pessoas ficam até com raiva de mim, principalmente crentes mais antigos, né? Que eu falo assim, ó, não é a sua santidade, não é a sua santidade que vai te levar para o céu. E aí alguém fica revoltado. Por quê? A tua santidade permite você ter comunhão com Cristo, mas o que te permite entrar no céu é a santidade de Cristo. É Ele que abriu a porta, é Ele que pagou o preço, foi Ele que o Pai aceitou, e o Pai só nos aceita por causa do sangue dEle, porque nós estamos cobertos no sangue dEle. É só por causa do Cordeiro de Deus. Agora Ele nos chama para santificar-nos, por quê?
Porque quem aceita Ele, irmãos, olha, há texto na Bíblia maravilhoso. Como é que você pode amar alguém e não fazer o melhor por aquele que você ama? Se você ama o Senhor e você entende o preço que Ele pagou por causa dos seus pecados, você não quer mais saber de pecado. Você viu o sofrimento que Ele teve por causa dos seus pecados. Então, por este amor a Ele, você se santifica, se purifica, você quer mais Ele, quer se aproximar mais dEle, você caminha. Mas essa santidade não é perfeita em nós, porque se Deus quisesse, encontraria pecados em nós, nos acusaria. Mas quando Ele olha para mim e você, Ele vê Jesus Cristo, Ele vê o Santo dos Santos, e por esse Santo, Ele te aceita diante do trono da graça dEle. Quem entende isso, aplaude o Senhor mais uma vez e glorifica o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É crendo em Cristo e caminhando em santificação perante Ele. Segue comigo. Provérbios, tem uma tradução que é melhor, eu não sei se é a minha aqui, irmãos, mas tem uma tradução, se você tiver uma tradução diferente da minha, eu vou pedir que você até leia para mim, por favor. Deixa eu achar aqui. Provérbios 1:32. Quem puder ler, se tiver a tradução diferente, tá? A minha diz assim: porque o desvio dos tolos o matará. E aí fala sobre a falsa prosperidade dos ímpios os destruirá. Quem tem uma tradução diferente? Se alguém tem uma tradução diferente aí, pode ler para mim, por favor, para compreensão melhor. Tem uma tradução ainda melhor do que essa. Se alguém puder achar aí. Isso, olha essa tradução. A sua impressão de bem-estar. Os ímpios pensam que estão bem. Há uma impressão por causa da prosperidade, por causa da saúde, por causa de tudo que está à sua volta. Uma impressão de bem-estar. Lê de novo, filha, mais alto aí. Olha bem. Há uma tradução que diz, ao invés de louco, diz, aos ímpios, a sua impressão de bem-estar os leva a essa perdição. Então, quando você pensa que está tudo muito bem, confortável, é diferente para o cristão. Por quê? Porque o Espírito Santo, a obra de Deus, que Ele fez na cruz, sempre vai nos incomodar, porque Ele vai querer sempre mais de nós, mais santidade, mais pureza, mais vida no altar dEle. Não tem como um cristão ficar sossegado como se já estivesse tudo bem. Olha o texto, a Bíblia fala: quem é santo, santifique-se mais, quem é puro, purifique-se mais. Por quê? Porque o Senhor vai te incomodar para se aproximar mais e mais dessa santificação. Ele é o alvo, Ele é a perfeição. Então, quando o cristão passa por lutas e dificuldades, e ele não se sente bem, ou não tem um bem-estar, na realidade o Senhor está lhes incomodando, para que você esteja sempre na presença dEle, buscando, perguntando, indagando, questionando, orando. É isso que o Senhor propõe para nós como cristãos. Então, quando você observa o ímpio na sua prosperidade, eu vou ler um capítulo aqui, deixa eu ler aqui que vai ficar melhor. Esse salmo aqui, irmãos, ele fala tudo, né? É a mensagem de hoje, é o Salmo 73. Eu vou ler, e se você puder, só ouça que você vai compreender. Olha só, no Salmo 73, dos versículos 2 até o versículo 12, olha o que o salmista está dizendo. Quanto a mim, quase que me desviei, quase me afastei, né, da presença do Senhor, quase que os meus pés foram por outro caminho. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Ele vai responder: porque eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, olha, é um servo do Senhor que está sofrendo,
e está olhando para aquele que não serve a Deus e está dizendo: olha, ele vive melhor do que eu. Então olha para isso. Ele vai dizendo: não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes cinge o pescoço como colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, não têm limite às imaginações dos seus corações, zombam, falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão, erguem a boca contra os céus, a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância, dizem: como saberá Deus, né? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Olha isso. E aí você pergunta: por que Deus permite isso? Porque os ímpios, queridos, eles já estão desamparados por Deus. Deus já os entregou à sua própria sorte. E eles estão somando pecado sobre pecado para o dia do juízo. Então Deus os entrega e os deixa viver à vontade, até o dia do juízo final. E quando o salmista entende isso, olha o texto seguinte, ele vai dizer assim: na verdade, em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Então ele olha para ele, ele faz esse juízo. Os ímpios estão vivendo melhor do que eu, e eu que procuro ser o mais correto possível, não está valendo a pena. Mas há uma revelação, e aí Deus traz essa revelação a ele, quando você observa, ele dizendo, deixa eu continuar só para os irmãos entenderem, todo o texto é maravilhoso, né? O dia todo sou afligido, ao 14, ele dizendo: sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, aí ele vai entrar em si, né? Cair em si, fiquei sobremodo perturbado, até que, agora entra uma revelação, entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Então olha que é uma diferença, só que a diferença vai estar extremamente esclarecida no fim. Entenda isso, como é necessário. O Senhor Jesus falou assim, ó: aquele que perseverar até o fim será salvo. É no fim que você vai ver a glória da luz do Senhor brilhando sobre a tua vida, sobre a tua face. Então olha, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Certamente, olha o que Deus vai fazer com estes, que nós olhamos e achamos que está tudo bem com eles, mas é uma falsa paz, é uma falsa segurança. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Irmãos, escute isso. Eu ouvi, e talvez você também já tenha ouvido, mas a gente ouve isso diariamente, constantemente, né? Uma pessoa oprimida, uma pessoa endemoniada, né, possessa, manifestou um demônio, e o espírito maligno falando na boca daquela mulher, porque havia um jovem que havia morrido 2, 3 dias atrás, e ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E aí o pastor perguntou sobre ele, e ele disse assim: aquele, quando ele partiu dessa vida e ele viu para onde ele iria, olha o que ele disse, irmãos, é terrível. O diabo falou assim, ele gritou mamãe, ele ficou gritando mamãe, me socorre, mamãe. Um homem, já adulto, que morreu afastado dos caminhos do Senhor, mas aí quando vem esta hora, não tem mamãe, não tem papai, não tem ninguém, porque a Bíblia Sagrada fala sobre essa diferença. Escute isso: morre-se o homem, porque a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma única vez, e segue o juízo. A pessoa já vai entender o juízo, já vai entender o que realmente valia a pena ter vivido nesta vida. É tempo de você acordar e despertar, de cada um de nós abrir os olhos
e buscar andar com temor diante do Senhor, porque Deus não pode negar a Ele mesmo, Ele é justo, e Ele não pode negar aquilo que Ele é. O texto segue, e aqui eu quero partir para o encerramento. Em Hebreus, queridos, Hebreus 12, esse texto eu particularmente gosto muito dele, talvez alguns até nem gostem, nem concordem, mas olha o que Deus faz, Ele é Pai, né? Capítulo 12 de Hebreus, a partir aí do verso 5, olha o que ele diz: já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Deus nos trata como filhos. Filho meu, não desprezes, olha bem, a correção do Senhor, porque Ele nos corrige. Não desmaies quando por Ele fores repreendido. Há uma diferença. Então você não vai ver o justo como aquele filho que o Senhor despreza. Não, Ele ama o filho, por isso Ele vai corrigir, Ele vai repreender, Ele vai agir na sua vida. O texto segue dizendo: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos os que recebe por filho. E é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos nós somos feitos participantes, então sois filhos bastardos, desprezados, não sois filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, olha isso, para sermos, eu vou até fechar aqui, para sermos participantes da sua santidade. Você é corrigido, é exortado, é chamado a atenção para ser participante da santidade de Deus. Suporte a correção, persevere, permaneça. Paulo chega a dizer assim, porque os leves, momentâneos, tempos aí de tribulação que passamos, não são para ser comparados com o eterno peso de glória, que há de se revelar para todos nós, para todos aqueles que perseverarem até o fim. O 11 diz assim: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, de gozo, mas de tristeza. E é verdade, há muitos cristãos passando por tristeza, por situações delicadas. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. A correção de Deus. Você entende, querido, que há uma diferença entre justo e ímpio, entre aqueles que são filhos e aqueles a quem Deus despreza? Então não olhe para os que estão de fora para fazer comparação. Saiba que você é filho, o seu tratamento com Deus vai ser diferente. Eu não sei o que virá sobre você, eu não sei ainda o que virá sobre mim, mas temos uma carreira para seguir e só Deus sabe a correção que Ele precisa exercer sobre a minha vida e a tua vida para endireitar as nossas veredas. Todavia, não se afaste da presença do Senhor. Eu vou encerrar com 15:5, finalzinho de 15:5 de João, que diz assim, Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. E Pedro respondendo a uma indagação de Cristo: vós também não quereis ir? Porque o discurso de Jesus foi muito duro. 6:63 de João. E Pedro vai dizer: para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Não importa o que você passe, suporte, vença todas as tribulações, porque você glorificará a Deus e dirá:
valeu a pena. Valeu a pena pelo que está preparado para todos nós por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você pode, coloque-se sobre os seus pés. Bendito seja Deus. Põe a mão sobre o teu coração. Queridos, eu não sei as suas dores, as suas angústias, as suas tristezas. Eu não sei o nível de solidão, de medo, de pavor que você tem sentido, tem passado, de insegurança. Todavia, há um conselho bíblico para todos nós. Não esteja ansioso por coisa alguma, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em segredo. Não é para se prostrar diante de imagem nenhuma. Ele diz, olha, em segredo, fale com Deus, abra teu coração para Deus, conte tudo para Ele, porque Ele te ouve, te responderá, e te abençoará publicamente. Haverá bênção de Deus para a tua vida. Ele é teu Pai, Ele te ama, e Ele sabe como tratar você muito mais além do que você pode imaginar, no amor perfeito que Ele tem por nós. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero orar por você e pedir que a graça de Deus te cubra nesta noite. Com a mão sobre o teu coração, ore comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, nós entramos diante da tua presença, e eu venho pedir misericórdia e graça sobre a vida dos teus filhos, sobre cada um de nós. Porque a tua palavra declara que somos provados, passamos por situações delicadas. Tem pessoas que enfrentam situações, meu Pai, e a tua palavra declara que chegam a um nível tão difícil, que a tua palavra diz que quando passarmos pelo vale da sombra da morte, nem ali o Senhor vai nos desamparar. A tua palavra diz que quando passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, o Senhor passará conosco, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. A tua palavra diz que o Senhor nos toma pela mão direita e nos sustenta. Ainda que nós venhamos cair, a tua palavra diz que o Senhor nos levanta e nos coloca de pé. Que nenhum dos teus filhos desista desta salvação, desista desta esperança, desista desta fé, porque Jesus Cristo é o único autor e consumador da verdadeira fé que nos leva de volta ao Pai. As palavras dele são estas: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Que os teus filhos suportem, porque eu peço tão somente que o Senhor os fortaleça, que o teu Espírito possa ser com cada um deles, que a tua graça seja sobre cada um deles. Cobre-os no sangue de Cristo, fortalece-os, Pai, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, dá saúde. Todas as dores nos ossos, articulações, todo o mal que tem trazido a Deus incômodo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E que os teus filhos sejam fortalecidos na tua presença, Pai. Traz o alívio através da unção do teu Espírito Santo. Eu abençoo cada vida e cada família nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. E todos que assim creem, digam amém. Diga graças a Deus. E para a glória dele, mais uma vez, vamos aplaudi-lo. Aplaude forte que é para ele. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. Pastor Salmo, podemos encerrar, filho? Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Deixa eu fazer antes, que eu sempre esqueço, irmãos, me perdoe por isso. Você nunca fez isso. Não é, não tem nem placa de religião, não é religião, tá? É Jesus. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, deixar Ele tomar conta da sua vida, falar assim: eu estou entregando minha vida ao Senhor. Você nunca fez isso, quer fazer isso hoje? Só levante uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Todos de olhos fechados, por favor. Há alguém que queira entregar sua vida ao Senhor Jesus? Só levante uma das suas mãos e nós oramos por você e encerramos em nome de Jesus. Há alguém entre nós? Se não, que Deus em Cristo vos abençoe. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe, boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus.